Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos e a todas, todos que nos acompanham pela internet, pelos canais vinculados à igreja. Quero dizer que é uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês nesta manhã. Um retorno, né, pastor Zé? O ano passado estive aqui com vocês e este ano, novamente, é uma alegria poder compartilhar do Evangelho de Cristo com vocês todos. Por favor, encontrem em sua Bíblia, livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler inicialmente apenas alguns versículos. Isaías 53, nós vamos ler apenas, neste momento, apenas do 1 ao 4. Mas eu vou pedir a gentileza de, depois da nossa oração, você permanecer com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos tratar sobre este texto, pensar, refletir sobre este texto até o versículo 12. Isaías 53, do 1 ao 4. Amém? Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Feche teus olhos por um momento. Toda honra, Jesus, louvor, adoração, glória, exaltação a ti pertencem. Nós te glorificamos por tudo que cantamos aqui, sentimos a sua presença nesta manhã e é notável que o Senhor está recebendo o culto e a adoração que sai deste lugar. Nós precisamos da tua graça, Senhor, e ainda da tua orientação. Que o Senhor venha tratar conosco, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que a tua palavra venha nos ensinar, que a tua palavra venha nos edificar, nos corrigir, e que a tua palavra possa, Senhor, encontrar em nós um lugar de prática, que não fique só no ouvido, no ouvir, mas na prática, que tudo aquilo que aprendermos com a tua palavra nesta manhã, nós possamos colocar em prática na nossa vida. Ilumina-nos, Senhor, ajuda-nos a compreender e a praticar a tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis ficar à vontade. Deixa eu ligar meu cronômetro aqui, senão eu vou embora, direto. Vamos lá, turma. É uma satisfação poder compartilhar com vocês este texto, que é um texto bastante conhecido, certamente vocês já ouviram várias mensagens sobre este texto, é um texto bastante difundido na igreja, e é um texto que fala sobre, basicamente, alguns aspectos importantes da graça de Deus. O que mais chama a atenção neste texto é como que o profeta, por volta de 700, 800 anos antes de tudo acontecer, como ele consegue, com uma riqueza de detalhes impressionante, tratar sobre um tema. E isso deixa claro, isso é notório, como a ação de Deus é fundamental, como a ação de Deus ela é crucial para que isso aconteça. É impossível um profeta dizer coisas que vão acontecer 700 anos depois, 680 anos depois, se não for por obra do Espírito de Deus, se não for por inspiração do Espírito de Deus. E esse texto, nesse trecho que nós vamos utilizar aqui, ele vai dizer, basicamente, existem até alguns debates no meio teológico do que trata, na verdade, este texto. Para muitos teólogos cristãos, este texto ele trata exclusivamente ou necessariamente do sofrimento de Jesus pela humanidade na cruz.
Outros teólogos de origem judaica, de vertente judaica, de viés judaico, eles vão dizer que não, que isso retrata, que este texto é uma metáfora que simboliza o servo sofredor, a nação de judeus que padece na sua jornada ao longo deste mundo. Como nós temos uma compreensão muito mais cristã do que judaica do texto, obviamente nós vamos conseguir conectar detalhes fundamentais do que acontece aqui com a cruz. E tem muito a ver com o louvor que nós acabamos de cantar, do véu que se rasga, do caminho que se abre, do que se consuma na morte, quando Jesus ele vai dizer, né, uma das últimas expressões dele é: Pai, está consumado. Ou seja, todo o plano redentivo, toda a primeira parte, pelo menos, né, a parte inicial do plano redentivo, que é a de justificação, aconteceu, né? Pai, aquilo que nós combinamos, aí o resultado. Então, Jesus vai enfatizar isso, mas a gente vai olhar esse texto agora pelo retrovisor, né? Olhar esse acontecimento da cruz pelo retrovisor, olhar com a lente, ler com a lente do profeta Isaías. E ele começa fazendo basicamente duas perguntas aqui. A primeira pergunta é: quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito? Quem ouviu? E a segunda pergunta é: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Notem que é importante que vocês tenham em mente que o profeta está fazendo duas perguntas que são perguntas retóricas. Porque são perguntas feitas para um povo não que desconhece Deus, mas um povo que conhece a Deus. Então, o profeta já vem falando sobre, entre outras coisas, a questão do cativeiro, que vai acontecer. E aí o profeta diz aqui no capítulo 53, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado. Duas coisas diferentes, mas para o povo que estava sabendo o que estava acontecendo. Não são pessoas que não conhecem o Evangelho, não são pessoas que não conhecem a Escritura, são pessoas que conhecem a lei de Deus. E ele vai dizer, e ele começa, a partir daqui, dessas duas perguntas, a pintar um quadro, a descrever um quadro que não é nada belo, diga-se de passagem. Olha o que ele começa a dizer a partir do versículo 2, acompanhe na sua Bíblia aí. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ou seja, o profeta tem em mente uma árvore, um galho, um caule, que vem de uma terra seca, um renovo, de uma terra que não tem nutrientes, de uma terra que não tem vitaminas. Logo, essa raiz, esse caulezinho, essa planta, ela não é bela. Ele começa dizendo que essa planta ela não pode ser frondosa, porque o lugar em que ela nasce, de onde ela surge, é um lugar onde você não tem subsídios, elementos importantes, fundamentais, para que ela cresça e seja uma árvore frondosa. Ela surge de uma terra seca. Mas tem uma palavra interessante aqui. Ele fala que é o renovo, que não é qualquer coisa, mas dessa terra seca sai um ramo, um caule, uma plantinha, um broto de renovo. Opa, renovo é uma palavra importante para nós. E aí ele continua dizendo que não tinha aparência, não tinha formosura. A gente olhava, né? O profeta diz, nós olhávamos para essa plantinha, para esse broto, mas não havia beleza. Não era algo agradável. Diferente, quando você olha uma árvore enorme, com sombra, com frutas, você fala, que coisa linda, que coisa espetacular.
e começa a pensar, nossa, essa árvore deve ter tantos anos, pela largura do caule, não sei o quê. Não, era uma árvore que a gente passaria direto. Ele está dizendo, é esse o cenário que ele está introduzindo os seus ouvintes. Não é uma coisa que chamou a atenção. E aí no versículo 3, ele fala que era desprezado. Ele fala que era o mais rejeitado entre os homens. Ele vai dizer que era um homem de dores, uma pessoa que sabe o que é padecer. Quando a gente vai para o texto original, isso aqui é um negócio impressionante, porque o profeta está dizendo, e as expressões que ele usa aqui no texto hebraico, são expressões que vão nos dar a entender o seguinte: olha, nós vimos uma pessoa, e ele vai dizer, imagine uma pessoa que nunca sorriu na vida. Imagine uma pessoa que nenhum dia teve alegria na vida. Que em nenhum dia na vida conseguiu sorrir, ter felicidade. Uma pessoa que a gente olhava para ele e via, estava na cara, que era uma pessoa de sofrimento. O sofrimento tem essa característica. O sofrimento nos envelhece. O sofrimento não nos deixa belo. O sofrimento vai nos deixando cabisbaixo, né? O sofrimento, ele gera velhice, né? Pessoas que sofrem muito na vida, elas envelhecem mais rápido. Já repararam? Pessoas com muito sofrimento, elas vão envelhecendo, porque o sofrimento causa isso. O sofrimento tem essa característica. E o Isaías, então, o profeta vai dizer assim, olha, quando olhamos para ele, nós enxergamos uma pessoa que não teve um dia de felicidade na vida. Esse é o retrato. Um homem, olha o que ele vai dizer na sequência, como um homem de quem os homens escondem o rosto. Alguém que ninguém nem olha para ele. Era uma pessoa, não pessoa. Era uma pessoa que ninguém tinha satisfação em olhar para ele. Ele vai dizer que era desprezado. E ele finaliza essa parte dizendo assim, e nós não fizemos caso. Nós não queríamos nem saber. Nós não queríamos nem saber. Aí a gente olha para João, no capítulo 1, João vai dizer o seguinte, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas olha o que o profeta Isaías está dizendo. Isaías está escrevendo para um povo que conhece a Escritura, que conhece a profecia do Messias, e ele diz assim, olha, nós olhamos para ele, mas nós não fizemos caso. Para nós não tinha nenhum valor. Agora notem que a partir do versículo 4, o profeta começa a explicar por quê. Por que que ninguém fazia caso? Por que que ele era desprezado? Por que que ninguém gostava? Ele começa a explicar o porquê de tudo isso. Tem uma razão pela qual isso tudo acontece. Acompanhe comigo o versículo 4. A expressão que ele começa aqui, a versão que eu estou utilizando, ele começa dizendo assim, certamente. Certamente é algo que não deixa dúvida. Quando a gente compara esse versículo 4 com Gênesis capítulo 2, versículo 17, onde Deus está dando instruções para o casal, dizendo assim, olha, vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim, mas não come da árvore que está no centro, porque se vocês comerem, certamente morrerás, ou seja, vai acontecer mesmo. É uma expressão que não deixa dúvida, é uma expressão que não tem uma outra alternativa, muito embora a expressão original lá no hebraico de Gênesis seja, se comeres, morrendo morrerás. Ou seja, entra num processo de morte. Mas vamos ficar aqui agora, fecha o parênteses aqui, vamos ficar aqui só agora com a ideia do texto em português para nós. A mesma expressão que é usada aqui pelo profeta no capítulo 53, no versículo 4, é a mesmíssima expressão utilizada em Gênesis 2,17. Ou seja, vai acontecer de fato. Aí o profeta está dizendo assim, olha, ele de fato, tomou sobre ele as nossas enfermidades. Ele tomou sobre ele as nossas dores.
Ele levou sobre ele tudo de ruim que tinha na humanidade. E aí seria muito simplista da nossa parte imaginar que o que Jesus leva sobre ele é um resfriado, é uma dor nas costas, é uma gripe, é uma Covid. Olha para onde o profeta está olhando. Preste atenção para onde que ele está conduzindo os seus ouvintes. Ele diz assim, olha, mas nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui a narrativa começa a entrar numa outra esfera. E agora ele começa a aprofundar a narrativa. Ele vai dizer, olha, espera aí, está vendo? Tudo isso aqui aconteceu, está acontecendo, não gostamos dele, nós olhamos para ele, nós repudiamos, ele é um oprimido de Deus, uma pessoa que não sorriu nem um dia sequer na vida, mas ele fala assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Está explicado. Por que ele era daquele jeito? Porque toda a nossa culpa, e preste bem atenção aqui, ó, não é só uma culpa, não é só uma dor física, não é uma dor de cabeça, não é uma gripe. O profeta Isaías está olhando lá para o Éden, quando ele fala sobre isso. Sabe aquela condenação que caiu sobre o homem e a mulher quando eles adulteraram o plano de Deus? Quando eles quebraram a aliança com Deus, ali há uma condenação que Deus coloca sobre toda a humanidade. E aí o profeta está dizendo assim, então, lembra lá? Então, agora que é o seguinte, ó, ele está colocando tudo sobre ele. Está levando tudo sobre ele. E aí o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, já não há nenhuma condenação para quem? Para quem está em Cristo. Porque ele leva sobre ele. Isso é graça. Ele leva sobre ele. Deus imputa sobre ele, Deus deposita sobre ele, Deus coloca sobre ele. E aí o profeta celebra, então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é interessante pensar sobre esse termo traspassado que o profeta usa, porque é um termo muito raro no Antigo Testamento. Não é um termo comum. O profeta está dando para os seus ouvintes a ideia de que alguém que é traspassado é alguém que sofre uma morte extremamente violenta. Não é uma morte qualquer. Não é qualquer tipo de morte. Mas alguém que é traspassado é alguém que sofre uma morte violentíssima. E o profeta diz que não apenas ele foi traspassado, mas que ele foi moído. 2 termos. Se fosse só traspassado, já seria um desastre. Já seria terrível. Mas ele não foi só traspassado, mas ele foi também moído. E a gente para pensar aqui agora. E a gente começa a concluir que pecado para Deus é uma coisa muito séria. Porque quando a gente fala de pecado para Deus, o pecado da humanidade custou a moedura do Filho. Tem ideia do que é isso? Imagina o seu filho sofrer uma morte violenta, ser moído literalmente por coisas que ele não fez, por pecados que ele não cometeu, por culpas que ele não tinha. É isso que Deus faz com o filho dele. E a gente volta lá em João. João vai dizer que nós vimos a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A expressão que João usa lá no original, unigênito do Pai, não é só o Filho único do Pai. A expressão lá dá a ideia também de que, além de ser único, ele era algo extremamente especial, algo de maior valor,
Era o que Deus tinha de maior valor, era o filho. E aí, esse filho, o profeta diz aqui, né? Que ele foi moído. Que ele sofre uma morte extremamente violenta para salvar a humanidade. Tem como entender a graça divina? A gente só vive a graça divina. Porque a gente não tem compreensão, a gente não vai conseguir compreender isso nunca, não passa na nossa razão, passa pela nossa fé. Por isso que a relação com Deus, ela parte do princípio da fé. É impossível, do ponto de vista humano, acreditar que Deus possa ter enviado o Filho dele, moído o Filho dele, para salvar pecadores. É por isso que muita gente não consegue crer no cristianismo. É por isso que o cristianismo é chacota para muita gente. Mas a Escritura diz que o castigo que nos traz a paz, e a expressão aqui hebraica é shalom. Mas shalom não é só paz, como uma paz como se fosse uma ausência de guerra. Preste bem atenção nisso. Shalom aqui é uma paz que nos coloca de novo na condição de filhos de Deus. Shalom aqui é dizer assim, olha, vocês estão de volta à ação, ao momento da história antes do pecado. Shalom aqui, agora vocês não são mais inimigos de Deus. Shalom aqui quer dizer, a morte não pode mais deter a humanidade. Shalom aqui é dizer assim, olha, o pecado está extirpado. O pecado não tem mais poder sobre os homens. Isso é shalom. Isso é shalom. Não é ausência de conflito, mas é paz com Deus. Mas é o caminho que se abre. É o véu que se rasga. Agora estamos reconectados com Deus. Isso é shalom. Isso é shalom aqui. É o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E ele continua dizendo, e sobre as suas pisaduras. Aqui a tradução seria sobre as suas feridas, sobre as suas chagas, nós somos sarados. O Pai moe o Filho para salvar a humanidade. E é a moedura do Filho que nos torna dignos diante de Deus novamente. E aí ele continua dizendo aqui, né? Versículo 6, acompanha aí. Ele vai dizer que agora, além de resgate da nossa condição diante de Deus, esse Messias, esse ser aqui, ele vai ser para nós o referencial. Olha só o que ele diz. Todos nós, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas que desviavam-se do caminho, mas ao Senhor, né? Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós éramos ovelhas perdidas. Aí o profeta não deixa esquecer, né? Caiu a iniquidade de nós sobre ele. Versículo 7, ele foi oprimido. O profeta está enfatizando mesmo, né? Ele não quer deixar a gente esquecer o que aconteceu com o Filho de Deus, né? Ele foi oprimido, ele foi humilhado. Aí olha que interessante isso aqui, gente, ó. O profeta está dizendo lá no começo que nós éramos as ovelhas, certo? Se nós éramos as ovelhas, logo nós temos um referencial, que é o pastor. Agora ele muda a figura aqui. Quem passa a ser ovelha? Olha que interessante esse jogo de ideias. Fala que ele foi oprimido, humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ver a morte de uma ovelha. Ela sabe que ela vai morrer, ela vai para o matadouro, mas ela não chora. Ela vai quietinha ali, ó. Tranquilo. O profeta ainda potencializa isso,
Diz que ele foi como uma ovelha muda. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de ver a morte de um porco. Pensa num bicho que grita, é um escândalo, é uma barulheira, que parece que está matando uns 30. Mas o nosso Salvador é comparado com uma ovelha muda. Ele vai cumprir a missão dele. Tentaram desvirtuar, mas ele vai cumprir a missão dele. E aí ele continua dizendo aqui, ele não abriu a boca, por juízo opressor. Olha que interessante, ele vai mudar de novo a retórica, né? De novo a narrativa, quero dizer. De novo a narrativa, já não é mais ovelha. Volta aqui, presta atenção, ó. Porque por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Em Israel, uma pessoa morrer como um indigente era pior do que viver como indigente. Era desonroso. Morte na cruz é algo desonroso. O que era comum para quem morria na cruz? Quem morria na cruz ficava ali aquele período da cruz, depois havia uma conferência se a pessoa estava morta mesmo ou não. Havendo a conferência ali, né? Ok, morreu. O que acontecia? Os ossos da perna eram quebrados. Então, o nosso joelho ele articula para trás, os soldados quebravam para frente e jogava atrás do monte. Porque se acontecesse, por desventura, essa pessoa não estivesse morta de verdade, ele não teria como subir de volta. Então, não era só a morte na cruz que era humilhante, mas todo o processo posterior à morte de cruz também era humilhante. Porque, além de tudo isso, além dos ossos quebrados, a pessoa era jogada como indigente. E o texto e a Escritura vai dizer que nenhum osso foi quebrado, nenhum osso lhe seria quebrado. Olha as profecias se cumprindo. E Jesus sai da cruz, e ele vai para onde? Para um túmulo novo. Túmulo novo, de alguém rico, que não tinha sido nem usado, cravado na rocha. Então, enquanto tentaram, colocaram a morte terrível para ele, e a morte dele seria terrível mesmo. Por quê? Porque estava sobre ele o pecado de toda a humanidade de todos os tempos. Só que ele não é enterrado como indigente. Ele não é humilhado na morte. Ele é levado para um túmulo de um rico. Mudou a história. Ele não é um indigente. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o profeta agora, olha que interessante, né? Quando a gente começa a ler o texto vai nos dando algumas indicações muito espetaculares, né? Aí no versículo 10, ele fala assim, olha, todavia, aí de novo o profeta, né? Ele não quer deixar a gente esquecer o que aconteceu com ele lá. Vai dizer assim, ó, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Aí olha que interessante aqui como começa a crescer. Porque a gente tem no começo do capítulo 53, nós temos o quê? Um broto, um caulezinho, uma raizinha que saiu de uma terra seca. Olha o que está acontecendo agora com esse negócio. Olha o que está acontecendo com isso, ó. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha só como vai crescendo, olha como vai crescendo. É um raminho, era um brotinho, mas agora é a prosperidade. Vai se prolongar os dias, isso é bênção. Dia prolongado na cultura hebraica é bênção de Deus, é pessoa abençoada. Quem vive muito é abençoado por Deus. Prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
Aqui está o fruto. No mundo está o fruto. Olha como prosperou. São milhões de cristãos no mundo inteiro, em todas as partes do mundo. Olha como prosperou. Ele fala assim, o servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É a nossa redenção, é a nossa justificação, é a nossa libertação. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E olha só, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Cadê o raminho? Cadê o brotinho? Está compartilhando o seu despojo com os poderosos agora. E aí ele finaliza dizendo, derramou alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si os pecados de muitos. E não só isso, ainda intercedeu pelos transgressores. Esse, e é a figura clara ali, de Jesus falando, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Uma palavra de intercessão, óbvio. Uma promessa, eu vou, mas eu mando outro de mim, para estar com vocês. E para nós concluirmos aqui essa nossa reflexão nesta manhã, nós aprendemos com este texto do profeta Isaías algumas coisas muito legais. Nós aprendemos que Cristo, ele é a nossa conexão direta com Deus. Cristo é o perdão dos nossos pecados, é o livramento das nossas culpas, mas é aquele que sara a nossa vida diante de Deus. Nós estávamos condenados, mas a graça de Deus, através da pessoa de Cristo, nos sara, nos reconecta com Deus. Agora temos acesso, agora temos direito, agora temos herança. Todos aqueles que creram foram feitos como filhos. E não é qualquer filho lá no texto. A ideia do texto lá de João é um filho que tem direito à herança. Não é uma criancinha. É um filho que tem direito à herança. Huios, filhos de Deus. Huios touteu, são os filhos de Deus, filhos que têm direito à herança. Nós andávamos desgarrados, mas agora nós temos um referencial. E a certeza de que Ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé? No mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O texto diz que ele vai olhar o resultado do sofrimento dele e vai ficar alegre. Ele vai ficar satisfeito. Custou muito. Custou o que nenhum ser humano experimentou. Mas eu estou alegre, ele vai dizer. Será que essa geração pode fazer o mínimo para, não para se tornar digna, mas para alegrar o coração? Há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E é tão complicado a gente ver o atual estado do cristianismo. Estamos na pior geração da história do cristianismo. O que nós ouvimos aqui hoje, que foi trazido de uma maneira muito reflexiva, nós entramos dentro da visão do profeta. É como se ele estivesse avançando muitos anos na frente e vendo tudo acontecendo. Agora, como disse o pastor Júnior, nós pelo retrovisor
olhamos, olha o que foi feito por nós. Olha o que foi feito por nós. Como a gente vai fazer, diz a palavra, portai-vos de modo digno do Evangelho. Lógico que a dignidade verdadeira só está com Ele. Ninguém podia, na visão da revelação do Apocalipse, ninguém podia desatar os selos, abrir, deslacrar. Só Ele. Agora, mas o Espírito Santo diz agora, olha aí, eu estou empurrando vocês, eu estou aproximando vocês dele. Portai-vos de modo digno do Evangelho. Eu nunca saberei o preço. Mas, quando nós entendemos que a via dolorosa, ela ainda existe, quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. É isso que o Espírito de Deus está chamando as pessoas para seguirem Jesus. Ainda resta uma cruz para todos nós. Não é a cruz vicária. A cruz vicária ficou com Ele. Ele nos substituiu. Mas a cruz individual nós temos que carregar com dignidade. A palavra foi muito forte, queridos e queridas. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Hoje, diante da palavra, nós não podemos nos portar como os judeus se portaram, se comportaram. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa pregação tem que ser levada a sério. Essa pregação não pode ser mais uma. Não. Ela tem que mudar a nossa vida. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, falar muito obrigado é muito pouco, porque etimologicamente estaremos sim com obrigações, mas é muito mais do que isso. O que o Senhor quer que nós façamos, como geração João Batista 2, a geração que prepara o caminho para a volta de Cristo. João Batista 1 preparou o caminho para o ministério terreno do Senhor Jesus. Mas diante de uma palavra como essa geração tem que acordar, ela tem que se levantar, ela precisa se colocar em pé, ela precisa se levantar e resplandecer, porque o Evangelho é algo extremamente sério. Como ouvimos na mensagem, não foi uma dor de cabeça, não foi uma dor de pedra nos rins, não. O Senhor levou sobre si tudo que estava reservado a nós, descendentes de Adão e de Eva. O Senhor levou. Evangelho que está sendo trabalhado, difundido, não é um evangelho que leva a sério o sacrifício vicário de Cristo. Desperta o teu povo, Senhor, desperta o teu filho, a tua filha que está cultuando,
Que o teu Espírito Santo trabalhe com profundidade na vida de todos. Que as pessoas olhem para a cruz e vejam que não foi com real, não foi com dólar, não foi com euro, não foi com ien, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. A nossa contrapartida deve ser, no mínimo, Senhor, de levar a sério, atentar com mais diligência para as coisas que temos visto e ouvido. Em nome de Jesus Cristo, que o teu povo acorde. Que todos ouçam o que o Senhor está dizendo. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, noiva, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.